qual a importância de observar o desenvolvimento típico para poder fazer uma boa avaliação do diagnóstico atípico? Uhum. Eu acho que a gente não consegue fazer o diagnóstico atípico sem saber o que é o típico, né? Até porque, assim, uma coisa a gente olhar no livro de desenvolvimento, o desenvolvimento da comunicação, aí a gente vê a questão do olhar, né, do não verbal e depois do balbucio. Aí a gente vê uma série de coisas no livro e que se a gente não observar, né, com o olhar avaliativo, né, e eu falo dessa maneira porque eu separo realmente a minha vida com esse olhar, né? Assim, eu antes de começar a atender na clínica, quando eu atendia, trabalhava somente na área social, eu olhava, né, uma criança com desenvolvimento atípico e aquilo ali, né, me fazia, ok, tem alguma coisa diferente, mas o quê? O quê? Né? E aí, quando você olhava uma criança típica, você conseguia ver. É lógico que a gente não é uma questão de comparar, né? De comparar de maneira superficial, né? Esse aqui já faz isso, esse aqui não Não é faz. uma competição, né? Não é Não é uma competitivo. competição, mas é no sentido de, por exemplo, você perceber que é a qualidade daquilo que tem e daquilo que não tem, né? Outro dia, por exemplo, eu fui visitar a minha sobrinha, ela tem 1 ano e pouco, e ali, em 5 minutos de interação com ela, ela não fala ainda, né? Ela balbucia só. Então, isso seria uma bandeirinha, né? Teoricamente. Teoricamente, literalmente, porque está no livro, isso é uma bandeirinha. Porém, ela fez ali um gestual e... tá falhou um pouquinho. Tá, voltou. Ela fez uma triangulação comigo ali, né? Gestual, do olhar e tudo, com iniciativa. Em 5 minutos, não é autista, né? Assim, não tem como, porque você vê que ela vai preenchendo ali, a criança típica, e aí aquilo ali vai afinando o seu olhar para nossa, olha só, né? A criança autista que eu atendo não faz isso. E às vezes uma criança muito mais velha, né? Não faz essa triangulação do olhar, não tem essa iniciativa, não tem essa expressão, né? Então, assim, a gente vai entendendo o que o livro está dizendo ali em termos práticos, né? Vai começando a enxergar o que o livro está descrevendo como desenvolvimento típico. E esse olhar, ele precisa ir para o comportamento, porque se a gente não for diretamente para o comportamento, não adianta que a gente não vai enxergar olhando para a criança atípica. A gente vai enxergar olhando para o desenvolvimento típico, né? A gente precisa ver como é o típico. Algo que a gente deveria fazer mais, eu acredito que nas universidades, é fazer observação em escola, por exemplo. Né? Para enxergar aí que aquilo que os professores, né, já fazem muitas vezes, que é encaminhar, que ele diz assim, peraí, essa criança né, ela não está ali alcançando certos marcos, né? Ela está muito aquém de alguns marcos em relação às outras crianças.